Fala pessoal, muito boa noite a todos, bem-vindos a mais um estudo de fim de semana. Quem não me conhece, eu sou Evandro Lima, sou analista da Rico e semanalmente a gente tem esse encontro marcado para falar sobre o mercado, discutir como é que ele está seguindo e traçar possibilidades para a semana que se inicia. Mas antes de começar, já deixa o seu joinha, se você é novo, se inscreve no canal e clica no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo. Vamos lá? Bom, semana aí bastante positiva para o Ibov, tá? Os últimos dias foram um pouquinho mais parados, mas a gente teve aqui uma terça-feira aqui de alta bastante pronunciada, quer dizer, segunda-feira subiu bem, na terça-feira aqui pegou bastante força. Quarta, quinta e sexta foram um pouco mais calmos, mas de qualquer forma a gente teve uma alta considerável, uma semana aqui com 4,27% de alta. Então uma alta aí bem considerável aqui, estamos no caminho certo, tá? Apontando para cima novamente, nosso objetivo principal 119,595. Bom, pessoal, a partir de hoje, tá? Eu resolvi fazer uma mudança nas nossas recomendações, nas nossas indicações de swing trade. Não sei se todo mundo sabe, mas a gente está tocando um mega projeto chamado Full Trader, é um projeto de 4 meses, um treinamento maciço e intenso para ajudar, né, as pessoas que estão participando desse treinamento a montar aí o seu modelo operacional de tomada de decisão. Então a gente teve que envolver toda a equipe de analistas da Rico e mais pessoas de fora. Então, assim, é uma coisa inédita que nunca tivemos antes, tá? E eu sou um dos professores, tutores, então eu estou atuando ativamente também nesse projeto. E claro, a gente vai conhecendo um monte de técnicas novas, técnicas diferentes, e a gente tem que também procurar puxar, né, alguma coisa aí que a gente se identifique, trazer também para o nosso operacional para tentar otimizar e melhorar os resultados. E num desses últimos módulos eu fui apresentado por uma técnica de um dos professores, tá, que mostraram aí o seu modelo operacional. Num ponto eu achei interessante, tá? E eu resolvi trazer um pouquinho, não exatamente como ele colocou, mas aqui um pouco para os nossos swing trades, tá? Vai modificar, né, a forma como eu sempre passei para vocês, mas tem uma lógica aqui, vocês vão entender, então vamos experimentar para ver se isso vai dar certo ou não. Inicialmente, as ações que eu separei para a gente trabalhar nessa próxima semana. Deixa eu só tirar um pouquinho as marcações. Voltar para o período diário. As ações que eu separei para tentar trabalhar nessa próxima semana. B3SA, B2W, Sul América e AES Tietê. Tinha mais, mas aplicando o meu filtro eu fiquei com essas daqui. Por quê? Primeiro vamos entender as razões dos porquês de cada uma delas. B3, a gente percebe nitidamente que ela não está mais em tendência de baixa, tá? Então ela está num processo que sugere de acumulação e tentando lentamente a virar o jogo para cima. Então a nossa ideia é embarcar nessa virada. B2W. B2W ainda predomina a tendência de baixa, mas a hora que eu colocar alguns indicadores, vocês vão notar aqui que tem uma possibilidade de dar uma virada de jogo. Se vai reverter isso para alta ou não, não sei, mas tem uma possibilidade aí de dar uma virada de jogo. Então, olhando assim pelo gráfico de preços apenas, não chama tanto a atenção. Sul América é uma que já reverteu a tendência de baixa para alta, tá? E já está começando lentamente a se desenvolver. E a AES Tietê também é outra também que já está se desenvolvendo. Bom, agora vamos começar a passar um pente fino em cada uma dessas indicações, tá? Começando aqui pela B3. Deixa eu ver aqui o que chama um pouco de atenção. Aqui tem o indicador OBV, tá? Ele não está mais inflexionado para baixo e ele já está prontinho para começar a virar para cima. O que chama também atenção no gráfico da B3?
ela veio, chegou na média móvel de 200 períodos, conseguiu se sustentar, então está num ponto excelente para virar o jogo para cima. As minhas médias mais curtas também já estão cruzadas na compra. Eu trabalho com uma média móvel de 5 e de 21 períodos, também já estão cruzadas aqui no sentido de compra, tá? E olhando aqui, isso vai ficar mais claro nos 60 minutos, a gente já consegue traçar uma nova linha de sustentação, uma nova linha de tendência de alta. Então, quer dizer, a B3, aos pouquinhos, já está começando a inflexionar para cima. Vamos ver se tem mais alguma coisa que chama atenção. Tem o indicador MACD, note que ele já está setado na compra e as barrinhas cada vez maiores. Então, isso aqui está começando a ganhar força. O IFR também corroborando o novo sentido, tá? Então, não estou olhando o nível de sobrecompra nem de sobrevenda, estou olhando apenas a direção. Então, ok, também já está começando a inflexionar para cima. E o ADX, tá? Aqui o ADX barra DI mais, DI menos, ele já está começando a virar para cima. Então, daqui a pouco ele pode ultrapassar o DI mais e começar a ganhar força. Isso aqui é um indicador de sustentação do movimento. Observem essa alta forte. Quando ela aconteceu, o ADX aqui também ele já estava acima dos dois. Tá? E da mesma forma, quando virou aqui para baixo, que teve o cruzamento, também com o ADX lá em cima. Depois, quando ele ficou aqui nesse meio, a gente ficou nessa situação um pouco mais indefinida. Então, temos condições técnicas para tentar essa compra com B3. Indo lá para B2W, o que me chamou a atenção principalmente da B2W? Bom, além do ADX, que ele ameaçou vir para baixo aqui do DI mais, DI menos, tá? Ainda está cruzado na venda, mas notem que o DI mais já está começando a apontar para o DI menos. Eles podem se cruzar daqui a pouco, tá? Mas o que me chamou mais atenção nessa indicação com B2W foi o indicador IFR, tá? Então, aqui eu consigo observar uma clara divergência de fundo. Observem este fundo e este fundo aqui. E observem no IFR esse fundo e esse. Então, eles estão em sentidos opostos. O IFR ele pode ser usado também como um sinalizador de mudança de direção. Então, ele pode estar indicando o esgotamento da força vendedora e vir algum movimento mais forte para cima. Se vai ser suficiente para reverter a tendência de baixa ou não, eu não sei. Mas eu tenho indicações técnicas que uma alta pontual pode surgir a qualquer momento. E aqui a gente percebe que ele está nitidamente andando de lado como se estivesse tentando ganhar força para daqui a pouco aqui solta o elástico e vai embora. Então será? É uma aposta que a gente vai tentar. Com relação à Sul América. Bom, a Sul América não tem muito o que falar, né? Ela já está bem inflexionada aqui para cima. O MACD, as barrinhas também estão cada vez maiores, tá? Vou até aumentar um pouquinho o zoom, só para vocês perceberem. Então ele tá começando a ganhar força aqui pelo indicador MACD também. E também ganhando força no ADX. Então o ADX também começa a corroborar esse movimento. A AS-Tietê. A AS-Tietê é outra também que está bastante forte, com o ADX forte também. E o MACD ainda está neutro, tá? O MACD ele está bem aqui bem próximo da linha zero. Então aqui me chamou mais atenção o ponto do ADX. Bom, agora pessoal, vamos a algumas mudanças na metodologia que vocês vão notar que eu mudei bastante a minha forma de tomada de decisão. Eu não tenho mais um ponto de entrada. Eu estou adotando para algumas situações 2 pontos de entrada. Opa, como assim, Evandro? 2 pontos de entrada. Então, eu vou explicar isso para vocês, como é que vai funcionar a partir de agora. Então, entrada 1 e entrada 2. Antigamente, o que eu fazia? Algumas ações, quando elas já estavam começando a andar, falei, puxa, perdi o time, já foi. E agora, não entro mais, e eu acabava descartando essas boas possibilidades quando surgia, porque eu identificava que estava um pouquinho atrasado. E aí eu apostava numa outra que não ia tão bem e acabava perdendo aquela que realmente emplacou e foi embora. Então, para evitar essa situação de ficar de fora,
de uma ou outra que já possa ter se adiantado um pouquinho, então qual que é a minha ideia? Eu coloco uma entrada 1 com 50% do financeiro que eu utilizaria, então vamos supor que eu tenha aí um limite máximo de perda, sei lá, de 100, 200 reais, vamos colocar 200 reais. Então, ao invés de eu colocar os 200 reais de risco numa única entrada, eu divido essa entrada em duas partes. Eu coloco 100 no primeiro ponto e 100 no segundo ponto se pegar. Então, aqui duas coisas podem acontecer, tá? Ele pegar essa primeira entrada e ir embora, não voltar mais, aí eu vou estar com 50% do financeiro que eu colocaria. Se eu tenho um limite de perda, eu entrei apenas com 100, consequentemente eu vou pegar metade da rentabilidade, mas não fico de fora. Então eu posso ter uma possibilidade de pegar essa e ir embora. Aí, como eu não estou 100% exposto, então, por exemplo, sei lá, se daqui até aqui eu tenho um stop total de 10%, se eu entrei com a metade, o meu stop vai ser de 5%. Então, eu não estou arriscando tanto assim do meu capital. E assim eu não preciso fugir totalmente dos stops longos, tá? Naquelas condições mais favoráveis. E se, por conta do time, né, do entrar um pouquinho fora do time, eu entrei, o preço volta, tá? Então ele recua, faz um novo fundo e depois volta a subir. Puxa vida, paguei caro, né? Vai demorar um pouco mais para eu conseguir entrar numa situação de equilíbrio. Então qual que é a ideia? É estrategicamente tentar caçar nessas que talvez eu estou com stop um pouco mais caro, um ponto que ainda seria válido para pegar a ação caso ela faça um recuo. Então observe, eu tenho uma entrada 1 aqui, que pode ser atingida, e depois digamos que o preço pegue e mergulhe para baixo. Eu faço uma segunda entrada, obviamente o lote vai ser maior, né? Já que eu dividi o meu capital em duas partes, tá? 100 reais aqui, 100 reais aqui, por exemplo, ou 50 reais aqui, 50 reais aqui, tá? E eu vou com isso, eu vou conseguir melhorar o meu preço médio. Então, na média, eu vou ficar com uma entrada um pouco melhor posicionada, tá? Então, para algumas situações, eu estou colocando entrada 1 e entrada 2. A gente vai falar aqui o porquê desses pontos da entrada 2, que eu coloquei para B3 e para Sul América. Bom, vamos lá para o gráfico novamente. B3, vamos colocar aqui nos 60 minutos. O que a gente nota aqui pelos 60 minutos? O time tá bom para entrar? Não tá, né, pelos 60 minutos. Por quê? Porque ele já está distante dessa nova linha de tendência de alta formada. Mas digamos que vai que ele pegue. Ele parou na sexta-feira um pouquinho, né, um pouquinho tumultuado aqui em cima. Pegue, supere essa máxima aqui e vai embora. A gente vai deixar de entrar. Então, olhando pelos 60, isso aqui está um pouco esticado. Então, qual que é a ideia? Colocar um gatilho aqui em cima, vai que ele pegue e vai embora e eu fico de fora. Então, uma primeira entrada aqui, na superação dessa pequena zona de congestão. E uma segunda entrada mais para baixo, mais perto dessa LTA. No caso, os meus 55,30, então por quê? Esta região aqui de suporte, que é uma antiga resistência rompida. Então, se o preço voltar e chegar nessa região, eu vou fazer a minha segunda entrada. Com isso, eu vou ficar com preço médio aí em torno de uns R$56, aproximadamente. Então, eu vou melhorar a minha entrada, não vai ficar, na prática, tão lá em cima em relação aqui. Se eu, puxa vida, perdi aqui, então eu vou ficar com preço médio melhor. Então, entrada 1, 50% do financeiro, tá? Entrada 2, os outros 50% do financeiro. A mesma situação também com a STT não, Sul América. Notem também que a Sul América também já está bem longe dessa LTA aqui, não está? Então a Sul América, a gente vai tentar também uma segunda entrada, na caso o preço, depois que entrar aqui, puxa vida, mas estava esticado, ele volta para ganhar força novamente. Então qual que seria a segunda entrada colocada? Estão vendo essa antiga resistência que virou suporte? 41,70? Coloquei exatamente aqui. Então a minha segunda entrada mais perto dessa LTA. Com isso também eu conseguiria melhorar o meu preço médio, tá?
Então, eu não consigo descartar, nessa situação, eu não preciso mais descartar os stops caros, né? Normalmente stops acima de 10% eu considero caros, dá para ficar porque eu vou considerar se eu entrar só com meio lote, então em vez de perder 10, eu perdi 5. Também por outro lado, se o objetivo era 20%, em vez de ganhar 20, eu ganhei 10, mas tá bom, né? Tá bom. Então deu para pegar um resultadozinho positivo. Então qual que é a ideia nessa nova metodologia? Se bater, peraí, encolheu aqui o tamanho da imagem. Se bater, opa, agora foi exagerado. Se bater na entrada 1 e for embora, eu vou ficar só com meio lote, tá? Metade do que eu entraria. Se pegar a entrada 1, que a gente observa várias vezes, entra na operação e depois o que o preço faz? O preço volta e leva um tempo até voltar e pegar o caminho certo de novo. Então, puxa vida, isso é chato também, né? A gente entra aqui, depois o preço recua e demora um pouco para ele pegar a tração e ir embora. Então, a gente vai ter aqui, fiz a primeira entrada, já coloco aqui a segunda entrada. E se em vez de pegar a primeira entrada, ele resolver recuar, eu vou pegar do mesmo jeito, meio lote também. Então, se der para trás, né? Se der para trás também, a perda também foi minimizada. Tá? Se ele descer, pegar a primeira entrada e depois descer, bater o stop. Paciência, a gente vai estar de fora. Então, se passar pelos 2 pontos, entro nas duas. Se não passar, você passa só pelo primeiro ponto e foi embora, entro também com a metade do lote. E o que eu resolvi adotar? Que eu vejo que muita gente utiliza e eu achei legal a gente começar a experimentar esse critério também, até para tirar a operação o quanto antes da zona de perda. Realização parcial, a partir do ponto do stop. Então, se eu tenho 1 de stop do ponto de entrada até o stop, eu vou ter 1 da entrada até a saída parcial para o meu ponto de RP, realização parcial. Bom, como eu tenho uma situação que eu posso fazer uma compra só ou duas, então, na situação de 2 compras, eu vou precisar saber o meu preço médio para recalcular a realização parcial. Então, por exemplo, no call de B3SA, se eu comprar por R$ 57,30 e o preço for embora, não voltar mais, a minha RP vai ficar em R$ 64,40. Ou, se eu comprar um pouco em R$ 57,30 e um pouco em R$ 55,30, a minha RP, como eu baixei o meu preço médio, ela vai ser reduzida também. Para quanto? Para R$ 59,57. E o que eu pretendo fazer também? Isso aqui a gente vai depois atualizando as operações dia a dia no relatório call diário. A partir do instante que ele pegou o ponto de realização parcial, o stop eu vou subir para o ponto de entrada. Assim, se ele voltar, alguma coisa no lucro a gente vai garantir. Então eu vou colocar essa regra também de assim que atingir a RP, o stop eu modifico ele para o ponto que eu entrei. Então com isso a gente vai ficar numa situação mais confortável. Então eu tenho aqui a realização parcial, pode ser uma só, nas indicações que tem um só ponto de entrada, então beleza, é uma parcial só. Nas indicações que tem 2 pontos de entrada, a gente pode ter 2 realizações parciais. O alvo final, normal, né? Então é o alvo que a gente vai tentar trabalhar, e o stop, tá? Aqui tem, com essa situação de 2 entradas, eu consigo trabalhar com um stop mais confortável. Eu não preciso forçar a barra e colocar um stop aí, um stop intermediário que às vezes fica mais vulnerável para ser pego. E aí ele pega esse stop e depois vai embora. Então eu consigo colocar um stop melhor, um stop mais lá para o fundo mesmo, tá? Então esses aqui são os stops originais, mas lembrando que ao atingir a RP, a gente vai subir o stop para o 0 a 0. Pessoal, eu acredito, apesar da gente ter feito toda essa explicação, que dúvidas poderão surgir por parte de vocês. Como nós temos diariamente, de segunda a sexta, as lives de primeiros passos, das 8h30 às 10h30, qualquer dúvida que surgir, vocês podem me procurar em uma dessas lives que a gente clareia um pouquinho mais. Então, uma mudança grande, tá? Na forma de trazer essas recomendações, mas a gente tem que experimentar, tá? Então, eu acredito que essa nova abordagem que eu vou começar a utilizar, ela tem mais potencial aí para a gente não descartar tantos calls, né, tantas operações que começam a direcionar, e com a inclusão da realização parcial, a gente vai poder ficar mais tranquilo com elas depois. Tá bom, pessoal?
Vou ficando por aqui. Tenham todos uma excelente noite e nos vemos na próxima semana, no próximo domingo, no próximo estudo de fim de semana ou numa dessas lives diárias de primeiros passos de segunda a sexta-feira. Legal? Até lá então, pessoal. Muito obrigado. Valeu!